Olá a todos, eu sou o professor César Hipólito, da Ideias Mecânicas Avançadas Educacional. E pessoal, a nossa aula de hoje é cinemática escalar. Vamos revisitar alguns temas bastante interessantes que nós vimos recentemente. E eu sei que vocês estavam ansiosos, por mais aula, As férias acabou, então acabaram-se as férias, então vamos aproveitar agora para estudar mais, Então, o que eu vou revisitar hoje, pessoal, é extremamente importante para as provas, avaliações, ou qualquer teste que vocês venham a fazer. Tá joia? Então, quando a gente está estudando cinemática escalar, a gente vai ter que se preocupar com alguns contextos que são extremamente importantes. Primeiro, variação do espaço. Lembrem-se, representado aqui pela letra grega delta. Delta significa variação, S vem do inglês space, então aqui representa variação do espaço. Então eu gostaria que vocês acompanhassem esse desenho, onde eu tenho aqui a minha trajetória, sendo realizada por esta caixinha aqui que faz de conta que é o meu móvel, um carro, uma motocicleta ou qualquer coisa que você deseja. Ele está se locomovendo ao longo dessa trajetória. E eu coloquei algumas marcações aqui que indicam a posição deste móvel, Então, num determinado momento, ele está na posição 100 metros, por exemplo, depois 200 metros, depois 300 metros, 400, 500 e assim por diante. Vocês vão perceber que nós estamos estudando aqui movimento uniforme. Isto é, significa que eu alcanço espaços iguais em tempos iguais. Ok? Logo, nós vamos aqui adiante verificar que a nossa velocidade ela é constante. Então, essas marcações representam o espaço percorrido. Da mesma forma, eu coloquei aqui em cima tempo, Então, o meu móvel saiu da posição 100 às 13 horas ou 1 hora e vai perseguindo esses valores, ou esses deltas iguais em tempos iguais também. Percebam, 100 para 200 levou de 1 hora até 2 horas, depois de 2 às 3, de 3 às 4. Então, percebam que nós estamos analisando, primeiro, delta do espaço, e depois vamos analisar o delta do tempo, ou delta t. Então, olhando para o meu móvel, ele saiu da posição 100, caminhou até a posição 400. Aí você me pergunta, mas por que posição 400? Porque, por exemplo, num exercício eu vou indicar de onde ele saiu, logo o inicial, até onde ele foi, logo o final. Ok? Da mesma forma, eu vou especificar para o tempo. Qual o tempo final e qual o tempo inicial. À exceção de quando eu der a velocidade, por exemplo, e eu desejar saber o valor de ΔT. Tudo bem? Então vamos fazer um ensaio mental, Eu vou falar aqui, tá bom? Quando nós partimos para o cálculo da velocidade escalar média de um móvel, sabemos que é ΔS sobre ΔT. É igual o exemplo que eu já utilizei, inclusive na aula anterior. Quando eu estou indo de Sorocaba para São Paulo, eu sei que mais ou menos tem 100 quilômetros daqui até lá, mas vamos arredondar 100 quilômetros. E eu saio meio-dia e chego às 13 horas em São Paulo. Então, mentalmente eu percebo, gastei aproximadamente 1 hora, Vamos arredondar para 1 hora. Então, você já calculou o seu ΔT, porque você fez o tempo de chegada em São Paulo menos o tempo de saída de Sorocaba. Deu 1 hora. E se tem uma distância de 100 quilômetros, é porque você já calculou o S final menos o S inicial.
Então percebam que a sua velocidade foi de 100 km a cada 1 hora, ou 100 km por hora. Então, se eu for representar numericamente este meu pequeno exercício aqui, percebam que, vou colocar aqui, pessoal, em caneta. Quando eu vejo o ΔS, qual seria o valor do espaço final? 400. Menos o valor do espaço inicial, 100. Eu tenho ΔS igual a 300 metros. Por exemplo, cuidado, não esqueçam da unidade, ok? Vou para o cálculo do tempo, ou ΔTempo, ou ΔT. Qual é o tempo que eu cheguei no meu destino? Tá aqui, ó. Destino é aqui, ó, nesta posição. Cheguei às 4 horas da tarde, tá? Menos o tempo que estava registrado no relógio quando eu saí da minha origem, 1 hora. Logo, delta do tempo, 3 horas. Ok? Então, percebam que facilmente eu consegui fazer o cálculo dos valores de delta. Ok? Calculei o ΔS, calculei o ΔT. Então, pessoal, normalmente são exercícios simples assim que eu costumo explorar em prova para que vocês possam perceber, né, como utilizar isso, né, para que a gente possa oportunamente calcular diferentes velocidades, né? Logo mais adiante eu já reservei aqui alguns exercícios muito interessantes e importantes para que a gente possa fazer em conjunto, tá joia? Então vamos lá, vamos seguir aqui adiante. Outra coisa importantíssima são as unidades, né? Lembra quando nós estudamos unidades físicas, né? Basicamente, né, nessa fase inicial do estudo de movimento, né, que é importante para nós, vou simplificar, né, ainda trabalhando ou em quilômetros por hora, conforme aqui representado, ou em metros por segundo, né? Percebam que quando eu especifico quilômetros dividido por hora ou metros divididos por segundo, é exatamente ΔS por ΔT. ΔS por ΔT. Ok? Outra coisa importantíssima é que quando eventualmente eu fizer a referência a sistema internacional, né, eu pedir, por exemplo, a velocidade no sistema internacional, eu tenho que realizar os cálculos e colocá-los em metros por segundo. Tá joia? Ainda não vamos ver a questão de transformação nesse momento, tá? Então, os exercícios preliminares que nós vamos fazer, né, serão ou puramente em metros por segundo ou puramente em quilômetros por hora. Tá joia? Conforme nós aprendemos, né, os cálculos, né, que envolvem você identificar a velocidade média de um móvel, voltando, calcular o ΔS, calcular o ΔT, identificar as unidades e jamais esquecer de colocá-la no exercício. Bom, vamos identificar também agora dois tipos principais de movimento, né, que nós chamamos de movimento progressivo e movimento retrógrado. Tá? Aí vocês vão me perguntar, o que é isso? Bom, então lembrem sempre, né? Falamos isso insistentemente. Quando nós estabelecemos um sistema físico onde nós desejamos calcular velocidade ou identificar a posição em que está o meu móvel, para que a gente possa calcular ΔS, calcular ΔT, naturalmente eu preciso definir uma trajetória.
Lembra disso? Eu defino uma trajetória. Por exemplo, se eu estiver saindo de Sorocaba para São Paulo e eu estabeleço que a minha orientação de trajetória positiva é daqui para lá, de Sorocaba para São Paulo. Exatamente como está nesse desenho. Tá vendo? Então, o meu zero, né? A minha origem seria Sorocaba. E o meu destino São Paulo, né? Está favorável à minha trajetória. Eu saí de Sorocaba com a minha viatura aqui, ó, tá vendo? Um carro bacana. Eu estou favorável à minha trajetória, porque ela está definida por mim ou pelo meu exercício, vai me mostrar qual é a orientação positiva da trajetória, e eu estando favorável a ela, então é um movimento progressivo, né? Ou um movimento positivo. Tá joia? Compreenderam? Simples, né? E bem tranquilo, mas muito importante e muito fácil da gente pedir questões em provas ou certificações. Vamos lá. Você com isso aqui em mente, vamos olhar agora para o movimento retrógrado. O que isso significa? Nossa, vamos lá. Estabeleço a minha mesma parametrização, tá vendo? 0, 100, 200, 300, 400. Eu não coloquei aqui uma unidade. Vamos encarar que pode ser quilômetros, por exemplo, né? No quilômetro 100, quilômetro 200, depois 300, depois 400. Então, percebam que a minha orientação de trajetória está da minha esquerda para a direita, né? E eu fazendo face aqui ao quadro. Tá joia? Ó, do zero para lá, a seta está indicando isso. Tá vendo? A seta indica isso. Se Sorocaba, São Paulo, estabeleci como a orientação da minha trajetória ela sendo positiva para lá. Todo e qualquer carro, tá vendo a seta aqui, ó, tá vindo na direção de Sorocaba, está vindo na minha direção, né? Esse móvel estaria num movimento retrógrado, porque ele estaria no sentido oposto ao qual eu estabeleci a minha trajetória. Tá claro isso? Minha trajetória indica que eu devo ir da esquerda para a direita, ok? Mas tem um móvel, um carro, né, um sistema físico vindo da direita para a esquerda. Então, esse camarada aqui está num movimento retrógrado, ou contrário à trajetória ao qual eu estabeleci. Aí você vai ficar perguntando assim, puxa, mas como é que eu vou saber, né, se é progressivo, se não é, se é retrógrado, se não é? Não se preocupe, o exercício vai permitir que você visualize qual é a orientação positiva ou progressiva da trajetória. E depois você tem que ler com atenção. Leitura é muito importante, né? E observação para que você possa compreender qual você deve aplicar para, de repente, fazer uma interpretação desses dois tipos de movimento. Vamos olhar para esse gráfico e ele é muito claro que, se você enxergar um gráfico como esse, você vai perceber que é um movimento retrógrado, né? Ou se o exercício eventualmente pedir para você representar um móvel com um movimento retrógrado, ou, assim chamado também, contrário à orientação da trajetória. Percebam que num instante igual a zero, por exemplo, o móvel está na posição 400. Né? Aqui eu coloquei metros, tá joia? Mas não tem problema, poderia ser quilômetros por hora, metros por segundo, como está aqui. Percebam que no momento que o relógio está marcando zero ou uma origem qualquer, né, o tempo igual a zero, ele está na posição 400 metros da estrada. E à medida que o tempo vai avançando, né, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, percebam que a sua distância em relação à origem está diminuindo, porque, olha só, na posição 10 segundos,
ele já está a 300 metros da origem. Na posição 20 segundos, ele está a 200 metros da origem. Na posição 30 segundos, ele está a 100 metros da origem. E depois de 40 segundos, ele chegou na origem. É como se fosse, né, a minha orientação de trajetória está aqui em Sorocaba e uma determinada distância, a 400 metros na estrada indo para São Paulo, eu estivesse parado aqui e o carro estivesse lá na direção da estrada para São Paulo a 400, aí o tempo vai passando, ele vem para 300, depois 200, depois 100 e chega aqui onde eu estou, que é a origem da trajetória, né? Ele chega até onde eu estou. Ficou claro? Então, pessoal, percebam isso. Isso é importante, assim como isso aqui. Tá joia? Chegamos ao contexto de calcularmos a velocidade escalar, né? Percebam, essa é a fórmula fundamental, essa é uma dica excelente. A fórmula fundamental da velocidade média escalar é ΔS que divide ΔT. Eu tenho que representar dessa forma. Se eu pedir para vocês distribuírem essa fórmula de uma maneira um pouco mais detalhada, ela deve ser feita desta forma. S final menos S inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. E se eventualmente eu pedir no SI, coloque entre parênteses metros por segundo, que significa que é o SI. Então, quando nós formos fazer exercícios, daqui a pouco, vocês vão perceber que nós vamos usar esse contexto de uma maneira bastante interessante, pessoal. Tá joia? Então, vamos lá. 1 minuto e já voltamos. Voltamos, senhores. Vamos olhar esse exercício aqui. Inclusive, esse exercício caiu no ITA. Ok? Olha só que interessante. Temos que ler com atenção. Leitura e interpretação é tudo para o sucesso de um exercício. Então vamos lá, pessoal. Um móvel realiza um movimento uniforme. Ok? E seu espaço varia conforme, né? O espaço varia com o tempo conforme a tabela. Lembram de definição de movimento uniforme? Eu percorro espaços iguais em tempos iguais. Fiquem com isso em mente. Aí você olha para a tabela. Eu botei S aqui de segundos e o M de metro. Então, tempo e espaço. Ok? Esse S é de segundos, tá, galera? Aqui é segundos e aqui é metros. Então, aqui embaixo é ΔS e aqui seria o equivalente a ΔT. Tá? Só para não ter confusão. Lembram? Movimento uniforme, percorre espaços iguais em tempos iguais. Olho para a minha tabela e vamos verificar se isso é uma verdade. O espaço, aqui embaixo, de 17 para 20, variou 3. De 14 para 17, variou 3. De 11 para 14, variou 3. De 8 para 11, variou 3. De 5 para 8, variou 3. Show! Bateu, né? Porque o tempo está sempre de 1 em 1. Então, espaços iguais em tempos iguais. Ok? Show! Maravilha! Vamos verificar. Classifique se o movimento é progressivo ou retrógrado. Aí você fica preocupado, mas não precisa ficar preocupado. Basta interpretar o exercício. Aí você fala, poxa vida, mas a tabela não está legal para que eu possa olhar.
Então vamos fazer um gráfico, né? Vou tentar fazer aqui, pessoal. Espero que fique bom. É onde eu coloco aqui o ΔS, ou o S, né, no espaço, em metros, conforme está ali. E aqui o tempo, né, em segundos. Vamos dividir, aqui está a origem. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5 segundos, exatamente como está aqui. E aí, por coordenadas, eu vou construir isso aqui. Então ele está me dizendo que quando o eixo x, que é t, que está aqui em cima, tá? Quando ele é zero, quando o eixo x é zero, y, que é o espaço, é 20. Vou arbitrar aqui. Okay? 20. Vou aumentar um pouquinho aqui, para não dar problema depois da leitura. Okay? 20. Joia? Depois ele diz que quando é 1, então aqui é o primeiro ponto. Quando for 1, é 17. Vou colocar aqui mais ou menos a metade seria aqui, só para ficar em escala, tá, pessoal? Então, olha só. Aqui seria equivalente a 10. Vou escrever assim, 10. Só para representar e a gente ter um dimensionamento adequado. Então, 15 seria mais ou menos a metade. Aqui estaria um pouco acima, né? Então, aqui a metade seria 15. Então, 17 provavelmente estaria aqui. Então, quando for 1, 17. Então, aqui, 17. Depois, quando for 2, é 14. Sendo que aqui é 15, então provavelmente deve estar aqui embaixo. Pouco aqui embaixo. Estaria aqui. Depois, 11. Provavelmente mais ou menos aqui assim. Ok? Depois, 8, né? Aqui seria equivalente a 5. 8. Talvez alguma coisa aqui assim. Ok? E por último, 5, né? Aqui seria 5. Seria aqui. Então, estaria um gráfico representando dessa forma. Em algum momento aqui, ia ser a próxima, né? Talvez 6, mas aqui não tem. Tudo bem, não tem problema. Vai até o 5. Percebam que a representação desse gráfico é exatamente igual ao que nós acabamos de ver na parte da teoria, mas vamos ler para que a gente possa, de repente, responder por quê, se vier a pergunta por quê aqui. Então, o que é um movimento retrógrado, que é o que está representado aqui? Aí você vai perguntar, como que você sabe que ele é retrógrado? Porque eu, olhando para o gráfico, eu verifico que quando eu estou no meu momento zero, né, eu já estou a 20 quilômetros. E à medida que o tempo vai passando, perceba que eu estou me aproximando da origem, significa que é uma situação de um movimento retrógrado, né? Esse móvel que está lá no 20, ele está contrário à orientação da trajetória. Porque se ele estivesse a favor da trajetória, né, favorável à trajetória, seria justamente o oposto. Eu estaria avançando no tempo e eu estaria subindo esta reta aqui. Eu estaria indo para o 5, depois para o 10, eu estaria favorável. Como eu não estou favorável, significa que eu não estou no sentido oposto à trajetória. Então é por isso que eu estou vindo do maior valor para o menor.
essa seria uma breve justificativa para você não só identificar que é um movimento retrógrado, mas também dizer o porquê que isso está acontecendo. Tá bem? Então vamos partir para o próximo exercício. Bom, pessoal, vou ficar com a minha colinha na mão aqui, porque daí sobra mais espaço para a gente fazer aqui as contas, tá bom? Então vamos lá. Eu estou dizendo aqui que um móvel está em movimento retilíneo uniforme. Significa que ele está em movimento uniforme, em linha reta. Nada de novo até aí, ok? E ele fala que gasta 10 horas para percorrer 1.100 quilômetros com velocidade constante. Então a primeira coisa é, vamos escrever a equação fundamental da velocidade média, né? ΔS e ΔT. Lembra daquela dica que eu dei anteriormente? Escreva, né, com uma tabelinha tudo que é dado, para depois uma tabela você identificar o que ele está pedindo. Então vamos lá. Ele deu o quê? Gasta 10 horas. Então ele está dizendo que tem um ΔT já de 10 horas. Ok? E ele fala o seguinte: para percorrer 1.100 quilômetros. Então, ele também te informou um ΔS, 1.100 quilômetros. Olha que bacana. Eu tenho uma fórmula, velocidade média. Ele me deu ΔS, 1.100 quilômetros. Me deu um ΔT, 10 horas. ΔS sobre ΔT. Quanto que dá isso aqui? Posso simplificar aqui. Velocidade 110 km por hora. Se ele está pedindo, né? Essa é uma parte do exercício, ok? Pediu a velocidade? Já achei a velocidade. Já achei. Fácil, né? Aí ele continua. Tá. Então significa, qual é a leitura que eu tiro disso? Que ele percorreu tudo isso, 1.100 km em 10 horas. Logo, a velocidade dele foi de 110 km por hora. E aí ele pergunta o seguinte: qual a distância percorrida após 3 horas da partida? Aí eu volto e escrevo a minha fórmula de novo. V médio igual a ΔS sobre ΔT. Só que, da fase anterior, eu já achei a velocidade. Então eu pego esse valor, plugo aqui, 110. Olho para o exercício e ele está me perguntando qual é a distância, pessoal. Se ele está me perguntando qual a distância, é esta pessoa aqui, ó, que eu não sei quem é. Então eu repito, ΔS. E aí ele continua me dando a dica. Qual a distância percorrida após 3 horas da partida? Então, ele também me disse que gastou um ΔT de 3 horas. Logo, basta eu fazer aqui uma regra de 3, né? Multiplicar cruzado. ΔS igual 3 vezes 110. 3 que multiplica 110. ΔS igual 330 quilômetros. Compreenderam? Primeiro eu calculei a velocidade porque ele me deu os parâmetros necessários para eu calcular a velocidade. Na segunda fase do exercício, ele quer saber quantos quilômetros eu andei
passados somente 3 horas de viagem. Então, depois de 3 horas com a mesma velocidade, eu andei somente 330 quilômetros. Ok? Ficou claro, senhores? Excelente. Então, vamos para o próximo. Voltando, senhores. Vamos lá. Mais um exercíciozinho interessante, né? Que junta os dois contextos que nós estudamos até agora. Legal? Vamos lá. Aqui o exercício diz o seguinte: um móvel com velocidade constante, né, percorre uma trajetória retilínea, joia, está aqui representado, ao qual se fixou um eixo de coordenadas. Está aqui meu eixo de coordenadas. Né? Sabe-se que no instante t0 igual a 0, né? Quer dizer, o tempo, né? O início da contagem 0, ok? A posição do móvel é 500, ok? Tudo bem? Vocês vão perceber que nós vamos mudar uma coisinha nesse desenho aqui. Já já vocês vão perceber conforme eu for evoluindo a leitura. Ele está na posição 500, ok? Aí ele diz o seguinte: no instante T20, então T subscritozinho 20 aqui é 20 segundos. Tá? Na posição 20, ele gastou daqui até aqui 20 segundos. Ok? Então, ele está dizendo o seguinte: que quando está nesta posição, o móvel agora está a 200 metros. Está a 200 metros. Aí você vai falar o seguinte: ele está indo na direção da origem de onde está estabelecido a orientação da trajetória. Sim ou não? Sim. Se isso está representado numericamente dessa forma, o que é coerente eu fazer? Esta seta, ela não é representada desse lado, mas sim desse aqui. Perceberam? Porque daquele lado é a origem, seria localizado em algum momento aqui o 0, e a minha orientação da trajetória seria para cá. Ok? Então vamos continuar. Aí o exercício pergunta: qual é a velocidade? Vou para a fórmula fundamental, pessoal. V, delta S, delta T. Qual é o meu delta S? S final menos S inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Então vamos lá, pessoal, para a gente finalizar. Volto à fórmula fundamental, ok? Então até aqui tudo bem, né? V, delta S, delta T, espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. Vamos atribuir os valores que são dados, né? Aqui, ele saiu daqui, percebam, hein? O exercício me disse isso, tá? O exercício me disse que ele partiu desta posição aqui, ó, e foi para essa. Então, muito cuidado. O espaço final, 200. O espaço inicial, 500. Tempo final, 20. Tempo inicial, 0. Ok? Tranquilo, né?
200 menos 500 menos 300, ok? Tudo bem? 200 menos 500 menos 300. 20 menos 0, 20. Estou seguindo. Corto para simplificar. 30 dividido por 2, menos 15. Estamos em metros por segundo. Menos 15 metros por segundo. Aí você vai falar assim, ué, uma velocidade negativa? Sim. Quando nós estamos estudando movimentos, quando você vai sempre enxergar que a velocidade é positiva, se apresentado no exercício, ou que você calcule e você chega a um valor positivo, é um movimento progressivo. Ok? Agora, quando você encontra um valor negativo, significa que é um movimento retrógrado. Significa que esse móvel ele está contrário à orientação da trajetória. Então, se a orientação da minha trajetória é para cá, né? O móvel, o meu carrinho aqui, ó, desenhar o carrinho aqui, ó, ele está indo para lá. E a minha orientação da trajetória é para cá. Ficou claro? Nós vamos fazer muitos mais exercícios a respeito disso ainda, porque esse tema é importante. Pessoal, muito obrigado a todos. Não deixe de se inscrever, fazer comentários, joia? E até a próxima aula. Obrigado.